Você já se questionou por que é importante fazer suplementação de vitaminas, sais minerais ou de outros nutrientes? Será que todo mundo precisa suplementar? Até que ponto isso tem sustentação científica e até que ponto isso pode beneficiar a sua saúde? Se você tem interesse nesse tema e muito mais sobre saúde, qualidade de vida, longevidade, esse aqui é o nosso canal para todos esses temas e eu, Dr. Luiz, tenho o maior prazer em poder ajudar você com essa informação. Bom, pessoal, um questionamento super comum na clínica, no consultório, é quando a gente trabalha com suplementação de vitaminas, de sais minerais, de macronutrientes, de carboidratos, de proteínas, etc., ou até de hormônios. Muitas vezes os pacientes perguntam: doutor, por que eu preciso tomar esse suplemento? Se eu prefiro investir na alimentação, eu prefiro comer da alimentação. Eu não quero ficar tomando cápsula, manipulado, ou às vezes fazendo uma terapia endovenosa. Por quê? Porque eu quero comer alimentos que têm essas vitaminas. E esse paciente está certo no raciocínio. Quanto mais natural a fonte dos nossos nutrientes, muito mais saudável. Então, quando a gente fala em suplementação, a gente está entendendo a palavra suplementação, quer dizer complementar, né? Colocar o que está faltando, né? Não o em excesso, mas apenas o que está faltando. E aí a pergunta: por que será que tantas pessoas hoje se beneficiam de suplementações diversas? Será que a qualidade dos alimentos que hoje nós ingerimos, ela é boa? Será que nós conseguimos transformar esses alimentos em nutrientes adequados para o bom funcionamento do nosso corpo? E aí é que entra um pouco dessa discussão da suplementação. Por um lado, se nós formos entender como os alimentos hoje são produzidos e a qualidade dos alimentos que estamos ingerindo, nós temos hoje uma cultura de consumir hoje muitos alimentos processados e industrializados, ou seja, dentro de pacotes, dentro de vidros, no plástico, embalados, que às vezes estão meses nas prateleiras dos mercados, que passaram por vários processos químicos e físicos de transformação, muitas vezes sendo polidos, por exemplo, no caso dos cereais, toda aquela parte integral do alimento, que era mais direta da natureza, foi sendo perdida no processo da industrialização, né? Alguns alimentos, como o leite, por exemplo, passa por pasteurização, vai para o frio, vai para o calor, destrói várias propriedades do próprio alimento, né? Então, esse processo de industrialização dos alimentos, se por um lado foi interessante para conservação, para você conseguir dar mais durabilidade para os alimentos e até no sentido de combater o processo de acesso, né? Fica mais fácil o acesso aos alimentos, né? Porque a pessoa pode comer um alimento que foi produzido de um outro local, ela tem acesso a vários alimentos que talvez no local onde ela mora não fosse possível produzir. Se por esse lado tem o lado bom, a gente sabe que tem uma fatura muito alta quando diz respeito à saúde. Por quê? Porque esses alimentos industrializados, eles já perderam muito teor de concentração de nutrientes. Isso já é provado. A ciência já tem esses estudos. Quanto mais processado o alimento, menos nutrientes essenciais vai ter lá dentro. E aí o que acontece? As pessoas passam a comer muito mais, porque não tem os nutrientes, o corpo pede, a pessoa come mais e começa a ter outros problemas como sobrepeso, obesidade, inflamação do fígado, esteatose, problemas intestinais, etc, etc, etc. Mas não é o tema principal do vídeo. Então, existe a produção dos alimentos que hoje ela é muito pobre em nutrientes, principalmente se você consome muitos alimentos industrializados, tá? Além do que os alimentos naturais que vieram da terra, que estão às vezes nas gôndolas dos mercados, a batata doce, as verduras, etc. Eu falo muito sobre isso. Eles são extremamente contaminados por agrotóxicos e, portanto, todos aqueles antioxidantes, aquelas vitaminas naturais desses alimentos,
acabam sendo prejudicadas, primeiro que são diluídas, porque o agrotóxico faz um processo de acúmulo de água no alimento, então você dilui esses micronutrientes. Segundo que você vai ter agrotóxico para detoxificar, ou seja, o seu corpo, ao invés de se beneficiar dos antioxidantes, vai ter que lidar com uma carga tóxica e, portanto, também não vai ser saudável. Além disso, pessoal, tem outros fatores que a gente tem que questionar. Eu falei da produção dos alimentos, os alimentos que chegam até a nossa mesa, até o nosso prato. Mas existem também o processo da digestão. Hoje, a maior parte das pessoas tem problemas inúmeros nos processos de digestão. Isso começa na própria mastigação, as pessoas comem muito rápido pedaços grandes de alimentos. Já vai ter uma dificuldade muito grande para o nosso estômago conseguir quebrar, fazer as quebras proteicas, fazer o processo inicial da digestão, porque a gente acaba comendo muito rápido pedaços grandes de alimentos. Então isso já vai sobrecarregar toda a parte de absorção dos nutrientes. Então esse é um complicador. Além disso, por todas as razões já faladas antes, contaminantes ambientais, estresse muito alto, existe, grande parte das pessoas hoje tem síndromes intestinais, leaky gut, intestino furado, disbiose intestinal, desequilíbrio da microflora, da microbiota, e portanto a absorção de micronutrientes vai ser muito prejudicada. Então a gente tem que levar em consideração isso também. Então quando a gente fala da suplementação, em geral, as pessoas vão ter benefícios na suplementação porque o que elas comem não dá conta. E mesmo que se coma direitinho, será que está entrando dentro do organismo? Será que está sendo clivado e absorvido em forma de nutrientes? A gente vai ver que também existe uma outra questão por trás disso que deixa mais complexo esse cenário, que são alterações genéticas, polimorfismos em várias partes do corpo, em vários órgãos, que mesmo que a pessoa coma direitinho a necessidade lá da vitamina D, toma um pouquinho de sol, mas existem enzimas dentro do corpo dela que têm polimorfismos, que não fazem o metabolismo da vitamina D e, portanto, essa pessoa vai ter uma carência e ela precisa ser suplementada com uma dose muito mais alta desse ativo. Então eu estou colocando aqui vários aspectos que deixam muito mais complicado a absorção de nutrientes pelo nosso organismo nos dias atuais, sem contar o próprio processo do estresse que atrapalha a absorção de nutrientes também. Então, levando em consideração tudo isso, a gente pode afirmar sim hoje que diante de quadros de sintomas, diante de sinais que a pessoa apresente no corpo, ou sintomas que ela tenha, ou desconfortos, disfunções no corpo, a suplementação ela pode ser sim muito aliado para o alívio desses sintomas. Por quê? Qual que é a compreensão, por exemplo, da abordagem ortomolecular, da nutrologia, de todos esses fenômenos de doenças, sintomas e dores e disfunções que nós temos? O organismo ele foi feito para funcionar em harmonia, estar em equilíbrio. Se todos os micronutrientes, as enzimas, os hormônios, tudo que a gente precisa para fazer funcionar o corpo está em harmonia, você não vai ter sintoma nenhum. Você vai ser assintomático, desinflamado, antioxidado, de bem com a vida, tá bom? Mas isso é digamos, o modelo ideal, né? Agora, se a pessoa passa a ter ansiedade, gastrite, desconforto na digestão, o intestino não funciona, irritação na pele, alergias, passa a ter dor de cabeça constante, tontura e por aí vai, qualquer sintoma, pessoal. Antes de a gente pensar em dar remédio contra essa doença e contra esse sintoma, na minha abordagem, na minha visão, a gente deveria perguntar como é que está esse metabolismo. Por que o metabolismo está gerando esse sintoma? E na maior parte das vezes vai ter carência de certos micronutrientes, às vezes vitaminas, às vezes enzimas no corpo, às vezes macronutrientes. A pessoa está comendo pouco carboidrato complexo, está comendo poucas gorduras, está comendo pouca proteína na dieta, e a gente vai ter que fazer essa avaliação de cada caso, de cada paciente, para poder fazer a intervenção mais natural possível. Ou seja, quando as pessoas falam mal de suplementação, é claro que suplementação não deve ser feita a olho cego, né? Como as pessoas vão às vezes nas gôndolas, compra tudo que é tipo de suplemento e começa a tomar tudo achando que vai resolver. Não é assim. Mas a medicina que estuda a relação de certos sintomas com certos nutrientes, as relações bioquímicas, metabólicas de cada hormônio, de cada micronutriente, de vitamina, pode sim, ao intervir com essas racionalidades,
ajudar muito na melhora e na cura do corpo, na resolução daquele problema. Então isso é muito melhor, do meu ponto de vista, do que você ir direto numa medicina convencional, em que o médico vai ouvir a tua queixa e já vai passar um antialérgico, um antibiótico, um antiácido, um anti-inflamatório. Quando a gente usa esse tipo de medicamento, a gente tem que se questionar assim: será que o corpo tinha anti-inflamatório dentro dele? Será que meu problema do estômago é por falta de omeprazol? Mas eu nunca produzi omeprazol não existe no meu corpo. Por que meu corpo começou a ficar ruim? Então a solução não é dar omeprazol. O omeprazol nunca foi o problema. Existe uma questão anterior. E a gente pode, ao suplementar cada paciente com a sua necessidade, evitar que você utilize mais medicamentos alopáticos. Então o grande salto da nutrologia, da abordagem ortomolecular, de todo esse estudo da nutrição funcional, é você conseguir ter saídas para resolver problemas na sua saúde sem ficar refém de medicamentos da farmácia convencional. Os remédios da farmácia convencional vão ter que ser detoxificados, vão ter que ser transformados em outras substâncias para serem eliminados, porque nunca existiram no seu corpo. Ou seja, está longe de ser a solução para o seu problema. Tá bom? Então essa é a primeira questão. Precisa usar suplemento? Depende. Tem que ver o que está acontecendo no seu organismo. Se existe, às vezes a pessoa está assintomática. Doutor, mas eu não sinto nada. Será que eu preciso usar suplemento? Em muitos casos sim. Por quê? Nós hoje avançamos para a medicina de precisão, para a medicina preventiva. O que é isso? Mesmo que o paciente esteja assintomático, sem sintoma algum, se você fizer vários exames precoces de doenças, por exemplo, fazer marcadores para aterosclerose precoces, fazer marcadores de esteatose hepática precoces, fazer marcadores de doença autoimune precoces. Eu consigo fazer testes genéticos que mostram suscetibilidades. Eu consigo, mesmo diante de um paciente que está sem sentir nada, está tudo bem aparentemente, perceber que existe um contexto metabólico que já não está bom. Esse paciente já está gerando inflamação, esse paciente já tem carência de alguns antioxidantes, esse paciente já tem carência de algumas vitaminas e aminoácidos. E se eu intervir nessa fase, eu evito que ele faça a progressão de uma doença. Por exemplo, a aterosclerose é uma doença prevenível, demência de Alzheimer, uma doença bastante prevenível, depressão, bastante coisa na prevenção. Então, se eu interajo e eu faço a suplementação nessa fase, a chance dessa pessoa desenvolver essa doença diminui muito. Portanto, medicina preventiva, exames laboratoriais, tomar a história clínica desse paciente, exames genéticos, tudo isso é aliado para decidir se você vai se beneficiar de uma suplementação. As pessoas que são bem naturebas, às vezes são contra a suplementação. Onde é que já se viu? Vou comer no alimento, para que ficar tomando isso aí? Indústria do suplemento. Em parte existe isso sim, né, pessoal? Sempre vai ter interesse econômico. Para qualquer indústria, quando produz algo, tem interesse econômico. E também tá certo ter o lucro da indústria. Mas o que a gente precisa questionar, tá? O que é importante a gente questionar? Quando a gente usa, por exemplo, uma cúrcuma faz muito bem para muita coisa. Vocês sabem que eu tenho vídeos no canal, depois dêem uma conferida. Mas comer cúrcuma na alimentação, ok, vai ter um benefício. Mas a curcumina altamente concentrada, seja em injeção, seja em cápsula, você vai ter um efeito terapêutico milhares de vezes maior. E se eu puser ainda essa cúrcuma intramuscular, vai ser mais ainda, porque eu não preciso da digestão. Eu já estou colocando a substância lá dentro. Vou dar um outro exemplo. Ácido alfa-lipoico. Eu posso ter na alimentação? Posso. Eu posso comer ácido alfa-lipoico, os nutrientes, vai produzir ácido alfa-lipoico no corpo. No entanto, se eu pego esse ácido alfa-lipoico e eu coloco na veia desse paciente, a biodisponibilidade vai ser multiplicada. Vai ser muito maior do que ficar só comendo o ácido alfa-lipoico ou os nutrientes que formam o ácido alfa-lipoico. Portanto, o benefício clínico dessa suplementação vai ser muito maior, tá? Então, a suplementação, seja em via endovenosa, intramuscular ou pelas cápsulas, pelos ativos que compramos e tomamos, ela tem uma intenção, o quê? De usar ativos que
imprimem uma certa ação no organismo, que otimizem certas funções metabólicas. Se eu tenho, por exemplo, fragilidades no coração, eu vou dar resveratrol para esse paciente, eu vou dar coenzima Q10, eu vou dar altas doses de magnésio, de vitamina D. Por quê? Porque todos esses suplementos, eles têm alto fator de proteção para a parte cardiovascular. Se é um paciente que está com quadro demencial ou esquecendo, com problemas de memória, eu vou dar os ativos que ajudam na memória, seja creatina, seja vitamina D, seja outros micronutrientes, triptofano, etc, etc, magnésio, para que eu otimize as funções cognitivas. Entenderam por que a suplementação é importante? Melhor usar a suplementação do que ficar se emboletando de remédio. E para que você faça o uso da suplementação de uma forma personalizada, individualizada, você vai precisar de um médico que entenda dessa questão. Mas se você for por esse caminho, eu tenho certeza que você vai ter menos doença, menos problemas de saúde, mais prevenção. Gostou do vídeo? Já deixe seu comentário aqui, que eu vou ter o maior prazer em responder. Dê o seu like, já se inscreva no canal e compartilhe com as pessoas que você ama. Até a próxima!